Boa tarde. Meu nome é Raquel, eu sou diretora editorial da HarperCollins e jornalista. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Tá dando para ouvir? Nosso debate hoje é sobre o papel da leitura na formação das crianças e sobre como o acesso ao conhecimento pode ajudar as crianças a ir descobrindo aos poucos aquilo de que elas gostam e qual a sua vocação. Claro que nenhuma criança precisa, enquanto criança, saber o que vai ser quando crescer, né? Pelo amor de Deus, porque a gente já tem muito problema. Mas eu acho que é disso que trata a infância, você ter acesso à informação, ao conhecimento, para você se reconhecer aquilo que você quer ser, a partir daquilo que você gosta. É disso que trata esse debate hoje, e é disso que trata também o livro mais recente da Letícia Braga. Acho incrível o livro mais recente de uma menina de 14 anos, mas é o segundo livro dela. O livro se chama O que eu vou ser quando crescer, que é o livro que deu origem a essa mesa. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dos nossos 3 convidados, e antes de iniciar as perguntas, e vai estar passando aqui por entre vocês as assistentes com papéis para quem quiser fazer perguntas também, tá bom? É só levantar a mão que elas entregam o papel. A Letícia tem 14 anos, é atriz e escritora, com 2 livros publicados. Maravilhosa. Conhecida como a Sol da série Detetives do Prédio Azul, ela já atuou em novelas, séries, ganhou 2 prêmios pela atuação no cinema e está aqui para falar do livro O que eu vou ser quando crescer. A Gabriele Braga, a Gabi é mãe da Letícia, embora essa não seja a profissão dela, que era uma dúvida que a Letícia tinha quando era mais nova, sobre a qual ela fala no livro. Ela é doutora em Sociologia, servidora pública estadual, e está aqui para falar como mãe e também para falar um pouquinho da experiência dela como professora. E o Marcos Montenegro. O Marcos, ele é um dos maiores agentes de artistas do país. Ele é empresário de artistas como Cláudia Raia, Natália Timber, Beth Goulart. Ele também está escrevendo um livro sobre a profissão do ator, quais os caminhos para chegar lá. E uma parte importante do livro dele é sobre a necessidade da formação de crianças. Ele trata da questão de crianças que querem ser artistas, como os pais lidam com isso e qual a importância da formação para crianças que, como a Letícia, querem seguir essa carreira. Vou começar falando um pouquinho como é sobre leitura. Letícia, acho que deve ser uma espécie de recorde de uma menina de 14 anos com 2 livros publicados. A gente vai falar um pouquinho sobre os livros, mas antes disso eu queria saber, antes de falar sobre como foi escrever esses livros, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu primeiro contato com a leitura, como é que você se apaixonou pela leitura? Bom, boa tarde a todos. Eu sempre gostei de ler, a minha mãe me influenciou muito na leitura, então o que a gente gostava era de contar histórias, então ela lia pra mim, e aí ia me mostrando, e assim que eu fui aprendendo a ler, a minha escola também me ajudou muito. Então eu sempre gostei de ler, sempre tive esse contato de ver figuras, ou de ler aqueles livros que não tinham figuras, então eu podia imaginar o que eu quisesse na minha cabeça. E isso ajudou muito na minha imaginação, que ajuda milhares de crianças. Então eu acho que assim, quando a gente lê um livro, a gente está ampliando o nosso conhecimento, abrindo nossas mentes para novas histórias, para novas experiências que nos fazem virar leitores maiores e até um dia autores. Você lembra de algum livro específico assim que era importante para você quando você era mais nova? Bom, tem 2 livros. Quando eu era criança, meu programa favorito sempre foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu amava, assistia todo dia, eu acordava mais cedo, que na época quando eu era criança eu estudava de tarde. Então eu acordava de manhã só para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a minha mãe me deu uma vez um livro que é As Memórias de Emília, que o
Monteiro Lobato escreveu, e eu li todinho, e eu amei, é muito legal. Então eu conseguia associar os desenhos da série com a leitura, então era muito gostoso. E também tem um livro que eu ganhei no Natal, da minha mãe também, que eu me lembre, que era O Natal do Carteiro, que é um livro muito gostosinho. A minha filha tem esse. E ele é interativo, né? Então, assim, o carteiro chegou e deu Feliz Natal e entregou a carta ao lobo mau. Aí você vira a página, tem a carta, aí tem um brinquedo sempre, ou uma coisa diferente. Aí a carta é da Chapeuzinho Vermelho pro lobo mau. Então, assim, essa coisa que eu gostava muito. Então, ai, vamos ler um livro? Vou pegar o livro do Natal. Era sempre essa, porque eu adorava. Muito bom. Gabi, você é mãe de 3, numa época em que as crianças estão cada vez com mais acesso a distrações, né, a tecnologia e tal. Como que foi para você essa experiência de estimular, né? Agora ela já contou da versão dela do seu lado, como é que foi isso? Boa tarde, boa tarde. Eu acho que o meu primeiro mais velho tem 20 anos e a Letícia agora com 14. Eu senti uma diferença entre estimular a leitura do meu menino para a Letícia, né? A gente tem cada vez mais apelos imediatistas, né? Agora está tudo nas mãos no celular. Mas o processo da Letícia foi diferente. Ela gostava de escrever. Então, antes dela começar a ler, ela queria escrever. Ela olhava, ela imaginava, ela via, ela queria botar no papel as coisas que ela sentia. E o processo da leitura veio na sequência. A gente lia muito juntas, né? Então era, vamos ler, vamos sentar junto, vamos dormir, vamos ler antes de dormir. E às vezes tinha uma preguiça, não, estou cansada, então vamos fazer assim. Eu leio um parágrafo, você lê outro. Aí daqui a pouco eu leio uma página, você lê outra. Até que daqui a pouco ela já estava lendo um livro inteiro num dia. Aí eu falei, então amanhã sou eu que leio para você. Então foi assim, aos poucos, sem medo, sem estresse, sem obrigação de ter que ler alguma coisa. Foi fluindo. Acho que essa é para a Gabriela, para o Marcos. Porque assim, a gente fala muito que no passado lia-se mais, né? Mas até tentando pensar assim no conceito de leitura, se a gente parar para pensar, a internet de certa maneira ela democratiza muito a leitura, né? Muitas pessoas que não tinham acesso ao que ler agora têm. A questão é como esse acesso é dado e o que se tira disso. Vocês acham que assim, vocês viveram assim como eu também, né? Não tinha internet quando era criança. Vocês que viveram, como que vocês veem a maneira como a geração de vocês lidava com a leitura e as novas gerações? Você acha que melhora, piora? Como é que vocês veem isso? Bom, eu acho assim, eu observo que a minha filha do meio, teve uma época em que ela lia muito. Ela ficava em casa e eu tinha que às vezes obrigar, falar, olha, você não vai na rua, você não vai tomar um sol, você não vai à praia. Ela devorava livros. E hoje eu sinto que ela é muito mais seletiva, ela não aceita ler qualquer coisa, porque ela tem muita coisa no celular, né? Então ela se distrai muito, ela vê série, né? Ela tem alguns livros baixados, e para ela se dedicar a uma leitura de um livro físico, aquilo tem que mexer muito mais com ela do que mexia antes. Então acho que ficou um processo muito mais seletivo, na minha opinião. Boa tarde a todos, obrigado pelo Repcord, pelo convite. Eu concordo plenamente com a Gabriela. Eu só acho que hoje tem uma visão um pouco diferenciada nas escolhas, né? E acho que a formação da família é tudo. Eu acho linda a história das duas, né? Temos aqui um exemplo nítido da importância da família na educação, né? Se a família não chega junto, se não oferece o que é de melhor para os seus filhos, fica difícil o filho ter o discernimento da boa escolha. E hoje, com o excesso de escolhas que se tem no mercado, em várias plataformas diferenciadas, está muito perigoso, né? Porque perdeu-se muita qualidade, o controle também da família não é mais o controle do passado. Antigamente as nossas mães ficavam em casa, as mulheres trabalhavam muito menos, hoje as mulheres trabalham muito mais, tem muito mais filho hoje na mão das empregadas, muito mais filho hoje na mão de escolas, e eu acho isso talvez um dos maiores agravantes. E eu acho, sem dúvida nenhuma, está se lendo muito menos.
né? Lendo menos, sem dúvida nenhuma. O acesso à leitura, a gente não pode considerar que tem acesso à leitura na internet. Isso para mim não quer dizer que tem acesso à leitura, né? O acesso à leitura não é só o processo de pesquisa. O acesso à leitura é você parar, pegar um bom livro, refletir sobre aquilo, e aquilo vai deixar um legado dentro de você, né? Eu cito sempre um exemplo que eu falo muito, que eu fui passar o final de semana na casa de uma amiga muito querida, e numa fazenda, e nós começamos a tomar um café da manhã por volta de 10 da manhã, e acabamos aquele almoço de fazenda, café da manhã de fazenda na mesa, por volta de meio-dia. E o filho de 9 anos, ou 8, se eu não me engano, ficou assistindo no YouTube um vídeo de troca de figurinha durante 3, 4 horas, e depois ficou mais 1 hora e tanto assistindo, acho que é a boneca Bow que se fala? Low. Joga numa bacia com água. Resultado, quase 5 horas na frente da televisão do YouTube assistindo uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Então eu acho que hoje a criança lê muito menos em função do excesso de plataforma, excesso de oportunidade, mas a família tem que chegar junto nessa responsabilidade. A minha paixão pelas artes veio por quê? Por causa da minha família. Aos 4 anos de idade, entrei numa escola que tinha arte cênica, me apaixonei pelo teatro. Tinha uma professora de arte cênica que introduziu, desde de criancinha, o amor à arte. Daí veio a leitura, daí veio o teatro nas escolas, daí veio a minha família me levando para ver as grandes damas do teatro brasileiro, mais novo que a Letícia. Letícia tem 14 anos. Eu, com 11 anos, já assistia Bibi Ferreira fazendo Piaf, Natália Timmy fazendo, Ensina-me a Viver com Henriette Morrinot, e aí vem o dilúvio. É óbvio que seu horizonte abre. Se você proporciona aos seus filhos um universo que ele não tem acesso de uma maneira qualificada, é óbvio que o processo de assimilação é imediato, né? Eu acho que tem uma coisa que não se fala tanto, que a gente fala, as crianças não estão lendo, mas talvez esteja faltando também às crianças o exemplo dos pais lendo, Com né? certeza. Que Com se os certeza. pais não leem em casa... Eu sempre que eu venho à Bienal, principalmente com a Thalita Rebouças, para quem não sabe, eu sou o empresário da Thalita Rebouças. E eu saio da Bienal sempre com a sensação de que o Brasil vai melhorar. Quando eu vejo 5.000 pessoas gritando, Thalita, eu te amo, e não é pela personalidade, é a paixão pelas histórias, né? Então é muito bonito as meninas amarem a Thalita profundamente, não só pelo carisma, pelo talento que ele é peculiar, mas pelas boas histórias que ela conta. E as mães estão crescendo junto com os pais, trocando de geração, né? Tem leitor da Thalita que era fã dela com 15, hoje é fã dela com 30, que acompanha. É uma pena que os meninos ainda não descobriram a Thalita. Eu torço para que isso um dia aconteça. Eu acho que grande problema também na formação de novos leitores, quando a gente vincula as escolas, a obrigatoriedade que algumas escolas ainda têm de querer que as crianças leiam o que elas acham que é importante, né? Então você fala assim, tem que ler o clássico tal, tem que ler o clássico tal e aquele outro também. E aí a criança não tem interesse com aquilo, o adolescente não tem interesse naquele tipo de literatura. E aquilo já cria uma barreira de imediato, como matemática, né? Você cria uma primeira dificuldade na base, quando você sobe a criança já tem, né, um certo receio. Então falta, eu acho que também nas escolas, abrir a oportunidade para que as crianças possam ler aquilo que está no universo delas. E aí sim, de posse de interagir com o livro, entender do ritual da leitura, poder se debruçar nos clássicos, porque não é fácil ler um clássico. Então você acaba lendo e não entendendo e criando uma certa rejeição. Você está falando uma coisa que eu sempre falei, eu nunca mais esqueço o dia que meu professor de História introduziu a obrigatoriedade de ler A Senhora, Zé de Alencar. E nós odiamos aquilo. E ele achou que pelo fato de todo mundo da turma odiar, que aquilo era positivo, que era um processo altamente reflexivo. E a gente gastou toda a energia do mundo com ele, tentando dizer que nós queríamos ler sim. Nós queríamos ler algo que falasse com a gente, que se comunicasse com a gente. Você introduziu a leitura para sua filha de uma maneira extremamente inteligente, delicada. A Natália Timber fala uma coisa incrível. As pessoas dizem, o brasileiro não gosta de ópera, o brasileiro não gosta de balé. O brasileiro não tem acesso à ópera, o brasileiro não tem acesso ao balé. Porque se tivesse, gostaria. E quando eu empresariei a Ana Botafogo, com muito orgulho, primeira bailarina no Teatro Municipal, até ela parar de dançar. E eu nunca mais esqueço o dia que foi feito o projeto Aquários do Globo, vocês devem lembrar disso, na praia, se eu não me engano, foi no Arpoador.
Fizemos Zorba, o Greco. 200 mil pessoas foram assistir o balé. Vocês devem lembrar as obras que aconteciam na Quinta da Boa Vista, Projeto Aquários. Eram 100 mil pessoas. Então, o que falta muitas vezes também ao nosso país, infelizmente, um país terceiro mundo, é o bom acesso. Porque os meios de massa também, eles estão sempre muito preocupados com o Ibope, muito preocupados com o retorno comercial, não arriscam na qualidade. Aí que eu acho que a família é fundamental. E volto a dizer, nem sempre está ligado à questão financeira. Temos que acabar com essa cultura elitista que a gente vive. Eu conheço várias pessoas de baixa renda que têm um gosto apurado, né? Vídeo porque vocês não devem conhecer a minha história. Eu, antes de ser empresário, eu sou o dono da Montenegro Talent, uma empresa com 400 talentos. Eu já produzi mais ou menos 100 espetáculos, entre peças e musicais. E trabalhei a vida inteira com mais de 3 mil profissionais, com camareiras, com técnicos de som, de luz, de várias rendas. E a paixão de todos eles pela arte é unissa, é unânime. Então, eu acredito piamente, se você tiver acesso à população de um bom conteúdo, a população assimila, com certeza. Bom, eu também acho que os livros você tem que ter uma sintonia com o livro. Então, quando eu estava assim, com mais ou menos 10, 11 anos, eu vi minha irmã, assim como a minha mãe falou, devorando muitos livros enormes em uma semana. E eu falava assim, nossa, ela lê muito, eu preciso ler igual a ela, eu preciso ser esperta e ler livros grandes igual a ela. E na minha cabeça, os livros grandes que eu lia eram 5 livros pequenos, já daria um grande para mim. Faz sentido. Então eu lia vários, aí eu lia repetidamente, e isso aconteceu na minha escola. A minha professora de português, que também é de redação, ela mostrou um livro, vocês vão ter que ler esse livro aqui. Ele era mais ou menos grossinho, mas não era muito grande. Só que assim, era um livro, assim, não era bom um livro, assim. Digamos que não era do nosso gosto. Pode falar qual era ou não? Olha, Polêmica. era um livro que não era do gosto da nossa sala. Então eu cheguei pra gente no grupo da escola, mandei uma foto de um livro que eu gostava muito, porque é um livro da seleção, até a Flávia Lins Silva, que escreve os roteiros do DPA, ela escreveu esse livro, e tem vários, que é o Diário de Pilar. Eu tenho todos e eu amo, leio muito. Então, assim, mandei uma foto, Diário de Pilar na China. Muito legal, galera. Vamos falar com a professora. Todo mundo gostou da ideia. A professora não deixou a gente ler aquele livro. Mas, assim, o livro sumiu durante os tempos lá em casa porque era assim, repassando. Acabei de ler, toma. Acabei de ler, toma. Acabei de ler. Então, acabou que quase toda a sala leu. Acabou que o livro que a gente foi obrigada a ler, a gente leu, fez a nossa prova normalmente. Mas o livro que a gente gostou de ler foi repassando assim, quero ler de novo. Então foi assim, uma coisa gostosa, uma coisa divertida, que eu acho que as crianças têm que ter com os livros. E eu acho, e o que vocês fizeram é muito interessante, que é, assim, vocês tentaram levar para ela, né, uma coisa, é uma pena que não tenha ido para frente, porque talvez tivesse estimulado muito mais gente a ler. Tem uma coisa linda na Letícia, porque eu adoro o bom português, eu adoro o bom português dito, porque eu sou criado com as divas, estou com 50 desde os 17. É nítido e notório nela o domínio da língua portuguesa, o processo de articulação, de dicção, né? Ela não tem um erro de concordância, ela tem uma linha de raciocínio clara, ela é uma comunicadora nata. Isso é fruto, não é só da carreira que ela escolheu, isso é fruto da formação que ela tem. É o que a Cíntia Chagas fala, que é sua autora. Parabéns, mãe, todo mérito é seu, não tenho a menor dúvida, e merece mesmo. A Cíntia Chagas, que é sua autora, professora de português, que eu também empresario, ela fala uma coisa toda semana para mim: Marcos, o bom português é uma das maiores ferramentas da ascensão social. E é muito puro e verdadeiro. Hoje, o excesso de linguajar que se criou, de códigos da internet, que se criou, as pessoas vão abreviando tanto, está surgindo uma nova língua, e quando às vezes você manda um currículo para uma empresa, o nível de excesso de português, de erros, é tamanho, é gritante, né? E que a língua portuguesa está deixando de ter a sua devida importância.
porque as pessoas estão deixando de pensar, né? As pessoas estão deixando de articular. A informação é dada e não é processada, né? O que as crianças fazem nos trabalhos escolares? Dão um Google. E aí fazem Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já recebi um trabalho escolar onde a criança copiou e depois colocou assim, conforme a figura abaixo. E aí não tinha figura nenhuma, porque copiou exatamente do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, assim, o erro do português vem do erro do pensar. As pessoas não conseguem mais concatenar as suas ideias, articular os seus processos de pensamento. Nós fazíamos nossos trabalhos pesquisando em biblioteca, que não tinha internet. Então, o nosso processo de pesquisa era infinitamente maior, não só de pesquisar e de ler muitas coisas. Não podia levar, a gente tinha que copiar, a gente tinha que praticar, né? E tem o pai de um amigo meu, que na verdade ele trabalha comigo, faz o DPA comigo. As crianças vão saber quem é, o Pipo. O pai dele é professor de história. E ele dizia que ele deu aula numa faculdade que os alunos não ligavam, né? Aí ele na prova botou assim, marque F para falso e V para verdadeiro. Aí as crianças marcavam X. Marcava X na questão. Então, é assim, eu acho que é uma preguiça de saber. É uma preguiça. Esse livro é muito grande. Esse eu não vou ler, não. Eu vou ler aquele que é menorzinho. Esse daqui eu não vou... isso aí eu não vou fazer, não. Dá muito trabalho. Aquilo ali tá muito longe. Eu não vou pegar, não. Vou pegar esse aqui. Então, assim, é uma preguiça de fazer que eu vejo nos meus colegas da escola. Se essa paixão não vier desde cedo, é muito difícil, depois de uma certa idade, quando chegam os compromissos da vida, do trabalho, essa paixão surgir. A gente teve um grande incentivo na nossa época, que eram os gibis, né? Então, assim, não tem também a ver com o tamanho do livro, tem a ver com o quanto ele te estimula e quanto ele te proporciona a pensar e curtir aquele ritual da leitura, né? Coisa que as crianças hoje não têm. A gente ia toda hora na banca, comprava um gibi, trocava. Viva Maurício de Souza, isso. Eu falei isso pra ele recentemente. Vamos fazer um trabalho com ele agora. Um ator nosso vai virar personagem dele. E eu falo, Maurício, graças a Deus é uma alegria você poder ver o Maurício no Japão, né? O Maurício está no mundo inteiro. Isso é mérito dele, até porque é uma história bem contada e é uma ótima maneira de aprender o português, sem dúvida nenhuma. Falar um pouquinho do livro, eu queria saber duas coisas, na verdade. Uma, como é que... eu entendo que você começou a ler, começou a escrever tudo ao mesmo tempo. Queria saber como é que foi esse processo. De algum momento falei, mãe, eu escrevi um livro, eu quero publicar. O que aconteceu? E depois a gente fala desse novo livro. Eu sempre gostei muito de brincar com a arte. Então era assim, eu pegava o microfone, subia na cama, ligava a musiquinha. Mãe, pai, eu tenho uma apresentação para vocês. E eu cantava. Eu botava uma roupa, falava, mas você acha que é isso? Eu botava roupa, eu acho que é isso. Então eu brincava com a arte. Então é assim, eu escrevi um livro chamado O Menino e a Pipa. Então eu peguei um papel, grampeei e fiz o menino e a pipa. Aí desenhei o menino com a pipa. Aí outra página. O menino era muito feliz e brincava com a sua pipa. Então eu sempre escrevi muitos livros assim. Juntei papel, grampeei e fui fazendo. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia, geralmente, quando as ideias vêm na minha cabeça, é assim, eu vou escrever, senão eu vou esquecer. Aí eu pego o celular, vou no bloco de notas, escrevo. Achei bom, mas posso mudar isso. Daqui a umas 2 horas pensei, eu vou mudar aquilo para aquilo e aí vai acontecer isso. Aí coloco. Aí, gostei. Enviar para minha mãe. Pronto, enviei para minha mãe. Mãe, olha só o que eu escrevi. Então, hoje em dia é assim. E o meu primeiro livro, esse já é o meu segundo, que eu vou ser quando crescer. O meu primeiro livro, Cabelinhos de Anjo, ele surgiu desse modo que eu fiz de inventar e de tirar histórias malucas e de mostrar minha imaginação. Então era assim, toda noite a gente lia o livro, ou se eu estivesse muito cansada, ela lia, a gente lia, ou a gente contava histórias. No final, quando acabou de ler o livro, a gente conta uma história. Então era um dia ela contava, outro dia eu contava. E aí um dia eu contei uma história de uma menina que ela tinha o cabelo enrolado e ela era muito triste porque ela via as amigas com cabelos lindos e ela se achava feia por conta do seu cabelo. Então ela
ela comprou uma chapinha mágica e alisou o cabelo. Mas ela se apaixonou por um garoto de cabelo enrolado. E ela achou aquele menino um anjo. Ela se apaixonou muito por ele. E ela pensou, mas ele tem cabelo enrolado? Como é que ele é tão bonito? Como é que ele é... E aí ela percebeu que o que importa não é o físico. O que importa é o que você é por dentro, é o jeito que você é o carinho que você tem pelas pessoas, o modo como você trata elas. E essa história, minha mãe se encantou e começou a ler. No bloco de notas também, eu ia falando pra ela, ela ia anotando. Então, um dia eu fui fazer uma série chamada Os Dias Eram Assim. Eu fiz na Globo. E lá eu contracenei com a Maureen Miranda. E a Maureen ilustra muito bem, faz desenhos lindos. E aí ela comprou a nossa ideia, ela comprou a ideia da minha mãe, adorou, e a gente escreveu um livro que ela ilustrou. Então eu percebi que, com o aprendizado de fazer o livro, que eu poderia juntar as minhas histórias, juntar a minha imaginação e transformar em um livro para poder dar para uma criança. Então, assim, eu tiro da minha imaginação e dou para a criança. A criança lê, entra na imaginação dela, estimula seu conhecimento, ela lê, faz um livro e dá para outra. Então, é um ciclo, né? E tenho 14 anos e sou uma criança. Podem dizer, você é muito infantil, mas você já tem 14 anos. Eu sou uma criança e vou brincar até quando eu puder. Porque no dia que eu precisar crescer mesmo, eu vou sentir saudade da época em que eu era criança e que eu não aproveitei. Então eu vejo os meus amigos pequenos querendo ser grandes, e eu não vou entrar nessa pilha não, porque no dia que eu quiser mesmo fazer isso, eu não vou precisar me arrepender. Não entra. Não entra nessa pilha. Spoiler, vai dar ruim. E eu sempre brinquei muito, sempre amei brincar. Então, as minhas brincadeiras favoritas quando eu era criança era brincar de profissões. Então, eu brinquei de ser cantora, de ser artista, de ser professora, brinquei de ser cabeleireira, brinquei de ser empresária, vendedora, de tudo. E eu falo sobre as profissões que eu brinquei nesse meu livro, o segundo, até que, brincando, eu descobri uma coisa séria, que foi o que eu realmente lá no fundo já sabia, que era que eu queria ser atriz, que eu queria mostrar o que estava guardado dentro de mim, que eu precisava expor para as pessoas e para me sentir livre. Então, esse modo de brincadeiras, que eu quero que as crianças saibam que isso influencie elas, para que elas possam, até brincando, descobrir uma vocação delas, assim como foi o meu caso. Tô achando que você é uma criança índigo. Você não fez o filme à toa, viu? Como é que foi esse processo de escrever? Só para as pessoas saberem também, a minha filha tem 5 anos, ela tem um livro, ela adora, só que para ela é muito confuso quando eu falo que eu faço livros, mas eu não escrevo os livros. Você entende isso? Assim, ela não consegue entender. Eu queria que você contasse para as pessoas como é que foi isso, no momento que você tem a ideia, transformar esse livro entendeu? Você falou isso, você reescreve e tal, a Gabi ajudou, né, assim, eu entendo que o texto é seu, a ideia é sua, a Gabi ajuda. Como é que é esse processo com você? A Letícia senta, ela escreve muito no celular, as ideias vão vindo, e o meu trabalho é um pouco compilar as ideias, fazer algumas correções. E foi assim, ela foi contando e dizendo, mãe, lembra quando eu brincava de modelo? Que a gente chamava as minhas amigas aqui, a gente botava as roupas e você filmava? Poxa, isso era tão legal, né? Eu achava que eu ia ser modelo. Lembra quando eu decidi fazer curso de culinária, que eu achava que eu ia ser cozinheira? Então ela foi contando, e aí quando surgiu a ideia, poxa, vamos fazer um novo livro, ela falou assim, então eu quero falar sobre tudo aquilo que eu brinquei até o momento que eu descobri que queria ser atriz, na verdade, né? Então ela falou assim, eu quero contar para todo mundo que brincar é a melhor forma de você descobrir os seus potenciais, ao invés de você ficar preocupado com o que você vai ser quando crescer. Na verdade, brincar, se deixar levar, é o caminho mais fácil e mais verdadeiro. No caso dela, ela desde sempre, desde pequenininha, 3, 4 anos, ela já
tinha essa inclinação artística para várias coisas, né? Eu é que não acreditava no potencial dela, na verdade, porque como ela era filha caçula, eu já tinha passado por outras experiências, achava que isso era coisa de criança, era uma fase e que daqui a pouco aquilo ia passar. Mas ela sempre perseverou, ela falava, mãe, mas eu quero ser atriz, mãe, eu quero ser famosa, mãe, eu quero aparecer. Tudo ela queria. Até que eu falei assim, tá bom, você me convenceu. Eu vou lá, vou escrever você numa agência para você ter uma oportunidade. Quantos anos? Com 7 ou 8 anos, alguma coisa assim. 5 anos insistindo aí. 5 anos, alguns anos insistindo. E logo ela conseguiu um papel e fez logo um filme, A Menina Índigo. E naquele momento eu mesma já fiquei surpresa, porque eu não via, às vezes, dentro de casa, esse potencial que ela tinha, né? Eu achava que era coisa de criança. E isso é uma questão que eu acho muito importante. Às vezes os pais menosprezam o potencial dos seus filhos, né? É igual quando a gente é pequena, a criança fala assim, mas eu não estou enxergando, é porque eu queria usar óculos. Aí às vezes os pais deixam passar e falam assim, não, só quer brincar, eu quero usar aparelho, né? Aquela brincadeira de criança. E ela, na verdade, tinha potencial mesmo, não é falsa modéstia não. Eu acho a Letícia uma atriz muito competente, ela realmente é fora da curva e eu me sinto privilegiada de poder ajudar ela nesse processo. É óbvio que a gente tem um respaldo, um suporte muito grande da família e todo mundo ajuda. No começo do ano, eu acompanhei uma palestra do Marcos em que ele falava, eu acho que é muito importante, assim, acho que provavelmente a Letícia arranjou o emprego dos sonhos, vamos lá, de muitas crianças, né? Tem um momento, acho que toda criança em algum momento pensa em ser ator, atriz, né? Em cantar e tudo assim. E o Marcos tem como ele acompanha, já trabalhou com isso, acho que você pode falar um pouco disso também, já trabalhou com criança também. Esse momento em que você percebe se é vocação, se não é, se o pai está forçando a barra, se é um sonho de uma criança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é essa descoberta para o pai e para a criança. Talvez esse seja o principal aspecto, né? Se é uma questão da criança, é uma questão dos pais. Inclusive, isso é uma coisa que fez com que eu trabalhasse apenas hoje em dia com pessoas após 18 anos de idade. 18. Os dois jovens que eu tenho no escritório que entraram com 5 anos, que é o Matheus Braga e o Felipe Severo, para quem não se lembra, o Felipe Severo foi o menino maluquinho na época do Ziraldo, primeira temporada. O Matheus Braga agora vai entrar na série do Fala Bela, mas fez muito musical quando era criança. Muito dessa durabilidade deles comigo no escritório foi em função de pais com características muito próximas do Gabriel, muito próximo. Essa consciência de detectar que o filho era realmente capaz, competente, mas que primasse por manter ser criança. Eu acho lindo quando a Letícia fala isso, porque a coisa mais triste para mim é a perda da infância. Para mim, criança tem que estudar e brincar. O trabalho é consequência, né? E depois, sim, com o tempo, a gente vai amadurecendo. Então, hoje, o que eu vejo que chega muito para mim, muitas vezes é o sonho do pai, não é o sonho da criança, o que é muito doloroso, né? E as relações se perdem aí. Como a Letícia agora vai entrar, talvez, no processo mais importante da carreira dela, que é a transição, que é deixar de ser criança e passar a ser uma jovem adolescente. Eu trabalhei com Carolina Pavanelli, que foi protagonista do Sonho Meu, hoje ela é advogada. Trabalhei com Cecília Das, que está no ar e por amor, hoje é psicóloga. Eu tenho até hoje no escritório Isabela Garcia, que é a irmã era Narizinho, com quem eu trabalhei, e a Isabela continuou na carreira. O período de transição, ele é muito cruel. Por mais que a criança tenha muito talento, muitas vezes ela perde. Não estou dizendo que é o seu caso, hein? Eu acho que você é uma estrela. Mas é verdade. Você me lembra demais, por exemplo, a Isabelle Drummond. Você me lembra demais as características da Isabelle Emília e a transição dela. Mas às vezes, infelizmente, a transição não é positiva em vários aspectos. De pele, de voz, de comportamento, de carisma. As coisas podem se perder. Por isso que a educação e a família é muito importante, para que o pai e a mãe ajudem a ter esta compreensão. A prova disso são as pessoas que conseguem não se dar bem na juventude, já porque fizeram muito sucesso quando era criança, mas conseguem achar uma outra profissão. E aqueles que não conseguem achar uma outra profissão, vocês sabem muito bem o que acontece, né?
E você já pegou casos assim da criança, que você falou que teve a transição, mas eu imagino que no geral a pessoa queira continuar e acaba não funcionando, ou tem gente que fala, gente, não é isso que eu quero? Tem gente que desiste. O próprio Felipe Severo, eu passei um caso com ele, muito interessante. Ele fez muito sucesso quando era criança e a adolescência dele não foi positiva com ele. Ele não foi aquela criança brilhante que ele foi como ator lá. E ele agora está amadurecendo de novo. Mas é o que eu falo, ele é fruto de uma família muito consistente, que prima pela educação. Então ele está fazendo uma faculdade, ele tem uma profissão paralela e ele está fazendo os testes com muita tranquilidade. Né? O desejo da fama, ele é muito cruel. Né? Claro, quando eu estava conversando com a Letícia no camarim, ela me dizia, eu quero ganhar o Oscar. O sonho, ele tem que existir, a gente tem que sonhar. Né? Mas ela ainda tem um discurso, claro, o sonho de uma menina, de uma criança. Ela, aos poucos ela vai entendendo esse amadurecimento. Mas a gente detecta ela, fora o talento, é um carisma absurdo. Que você carisma ou você tem ou você não tem, você nasce com ele. Né? Não adianta. O que ela está é aprimorando a ferramenta que ela tem dentro dela. O corpo é um instrumento de trabalho, assim como a mente. Se ela exercita a mente, ela vai ter um linguajar melhor. Se ela exercita o corpo, vice-versa. Né? O que eu acho que hoje no Brasil, muito cruel é a sede pela fama em função da entrada da televisão. E isso tem que ser freado e estudado. E eu percebo que quando o pai prima pela educação, é tudo muito diferente. Tem perguntas? Alguém, não sei quem está passando aí. Está passando? Tá. Gente, se alguém quiser fazer perguntas, ali no papelzinho. Letícia, e como é que é para você, então, acho que talvez as pessoas tenham muita curiosidade, você de para conciliar a sua vida na escola com a sua vida como artista? Sim, é uma pergunta que acontece muito, mas que, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema em conciliar o meu trabalho com o meu lazer e os meus estudos. A minha escola, eu estudo lá desde que eu era criança, só fiz a creche em outra escola, depois eu fui direto para lá. Então eu estou lá há muito tempo, eu estou no 9º ano. Então, assim, eles já estão acostumados com a minha rotina, com o meu estilo de vida, sair, trabalhar e graças a Deus eu consigo conciliar muito bem, porque estuda de manhã, aí chega em casa, toma banho, almoça e aí o carro vai passar 1h30, então vamos lá, vamos descer, trabalhar, sempre sorrir, fazer o seu melhor, falar com todo mundo, não arranjar encrenca com ninguém, e sempre ajudar quando puder, fazer o seu melhor, se garantir na frente da câmera e ir embora quando chegar em casa, estudar, fazer trabalho de casa. Às vezes eu dou uma dormidinha, né? Mas eu faço trabalho de casa e aí eu deito e vou dormir. Gente, eu tenho 14 anos e durmo na cama com a minha mãe. Letícia, você não pode ser tão perfeita, né? Você não pode ser tão perfeita. Alguma coisa tinha que ter, né? Eu durmo com a minha mãe. Sua mãe tá dizendo que você tem chulé também. Olha isso. Isso não vale. Eu tenho 2 gatos, Pequena e Glorinha. Então, quando a gente está deitado na cama, eles vêm, fazem carinho no nosso pé. Quando eles cheiram, eles já saem correndo. Letícia me confidenciou ali uma coisa que eu perguntei. Letícia, ela contou isso pra mim. É uma vida de adulto, né? E que bom que ela tem essa raiz da criança, né? Essa alegria, essa coisa naive ainda, muito gostoso. Mas eu perguntei, que hora você estuda o texto? Aí a mãe contou que conta pra ela o capítulo, faz um resumo, mas ela lê na hora e decora na hora. Isso é uma coisa que é muito impressionante, porque por mais que ela, como a Gabriela usou o HD novo, não é todo mundo que tem esse dom, esse talento. Os atores mais velhos que eu conheço, por exemplo, só Fagundes, que lê e entra no estúdio e faz. Mas eu que vivenciei o auge das Chiquititas, na época que a Flávia Monteiro era diretora da FANAC, todas essas crianças famosas eu vivenciei lá em Buenos Aires, eu não via essa facilidade de ler e entrar e fazer. A não ser a Carla Dias, que não sabia ler, e a mãe, então, dava para ela a frase para ela decorar. A rotina da série do DPA é uma rotina, assim, bem punk, tudo muito bem certinho. Então, chegar, fazer, não amolar, fazer
fazer tudo certinho. Lá todo mundo é uma família, assim, o DPA é uma família. Então é assim, a caminho do estúdio, qual é o texto? Tá bom, ótimo. Chego lá e faço. Então eu já tô acostumada com isso. Então, por mais Pra que... estudar é assim também? Pra fazer as provas? Você dá uma lidinha É. e vai? Na verdade, eu adoro fazer isso. A minha matéria favorita é história. Então é assim, tá de noite, minha mãe deita na cama. Mãe, você sabe o que é não sei o quê? De acordo com os dados, não sei o que. Então, é como se eu estivesse ensinando pra ela com o que eu já aprendi, com o que a professora me ensinou. Então, esse é o melhor jeito, é o que eu mais gosto de estudar, é conversando, é falando, é repetindo. E eu acho que assim, quando a gente fala da matéria de estudar, não adianta decorar. O lance é você aprender. Não importa qual vai ser a pergunta que vai estar lá, você vai saber, porque você sabe qual é a matéria. Você entendeu que isso só acontece por causa disso. Eu acho que isso é muito importante. Quando as pessoas falam, isso aqui é decoreba. E eu falo assim, não, a gente tem uma razão. Então vamos entender. E eu consigo conciliar bem diante do lazer. O lazer, pra mim, ele perguntou, o que você gosta, o que você mais gosta de fazer? Olha, eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar no set, gosto de me divertir com o pessoal de lá. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ir em museu, ir em teatro, sair com as minhas amigas, ir a festas. Então, assim... Tem um negócio. Você me falou que eu não sabia nem o nome da massinha. Como é que é o nome? As crianças vão saber. Sou fanática por fazer slime. Sabe? Vocês gostam também? Eu também sou muito fã. Eu tenho um kit, assim, uma mochilinha, escrito assim, mochilinha de slime. Aí eu tiro, faço toda a minha bagunça e depois eu arrumo tudo e faço uma massinha deliciosa. Eu Agora adoro posso palpitar na sua carreira numa coisa? Pode. Sua mãe me permite? Você falou assim pra mim, né, que você é apaixonada por história, que você quer fazer faculdade de história, mas quando você tiver muito, muito famoso, o Oscar, tal. Eu acho que você tinha que fazer faculdade antes, porque você é tão interessante, você gosta tanto, que esse conhecimento que você vai adquirir vai ajudar você a composição dos seus personagens, vai ajudar você a compreensão das boas histórias, vai ajudar você a pensar nos projetos que você quer fazer, a pensar, a produzir. Eu trabalho com muitas atrizes que são produtoras, que elas produzem os seus espetáculos, que elas levam para as emissoras os seus projetos de TV. E você, com esse poder que você tem de conhecimento, se você adquirir esse conhecimento o quanto mais cedo possível, você vai levar todo esse conhecimento para o desenvolvimento da sua carreira. Pensa nisso. Muito obrigada. Agora que meus pais ouviram... Agora chegaram algumas perguntas aqui, eu vou fazer, vai ser meio... Nosso tempo já está quase acabando. Vou fazer meio para respostas rápidas. Mais ainda, todo mundo mandou junto ao mesmo tempo. A primeira é da Olivia, que tem 5 anos. Cadê a Olivia? Você já respondeu, cadê a Olivia? Oi. Uma você já respondeu um pouquinho, que é como dividir o trabalho profissional e ser criança. Eu acho que isso... Mas essa eu acho que é interessante, como é que surgiu a oportunidade para fazer o DPA. Bom, quando eu tinha 9 anos, eu fiz, como já falei, meu primeiro trabalho grande, que foi um filme chamado A Menina Índigo. E depois da Menina Índigo, eu fui direto pro DPA. Eu fiz um teste e foi assim, não estavam achando a Sol de jeito nenhum, porque a gente faz um teste para ver se adapta ao personagem. Então, não estavam achando a Sol de jeito nenhum, não estavam achando a personalidade, a garota que era a Sol. E aí eu fiz o teste e, bom, foi isso que me disseram. Eu fiz o teste e passei. Essa não tem nome. 5. Você já leu algum livro de origem estrangeira, tipo americano, japonês? Japonês? Pode ter lido na tradução? Se eu entendesse a letra, eu acho que eu iria ler. Mas eu acho que ela quer dizer origem, autora, talvez Uhum. se você gosta de algum autor estrangeiro. Então, lá na minha casa a gente tem uma estante que eu finjo que é uma biblioteca. É uma estante de livros da minha irmã, porque, como minha mãe falou, ela lê muito.
E a maioria dos livros são, assim, livros estrangeiros que foram traduzidos para o português. Então tem toda a coleção do Harry Potter, toda a coleção dos Jogos Vorazes, todos. Então eu já peguei um livro para ler. Confesso que não foi o meu favorito, mas é um bom livro. E agora eu tô lendo um outro livro, que se chama Um Homem de Sorte. E é estrangeiro também, eu acho que é americano, uma coisa assim. Da Ana Clara, que tem 7 anos. Acho que dá, né? Você acha que dá pra ser dançarina, escritora e atriz? Com certeza! E ainda Dá pra brincar. ser o que você quiser. E ainda brincar, né? E ainda brincar muito. Esse não tem nome também. Você engaja diversas crianças por onde passa e com o seu trabalho. Você pensa sobre esse impacto? É uma reflexão que te toca? Como você lida com isso? Então, acho que esse é um dos processos que, assim, eu tô há mais ou menos 6 anos, né, nessa minha carreira, e isso ainda não caiu a ficha, basicamente. Porque, assim, eu percebo que a criança, ela tá ali ansiosa, nervosa para me ver, e quando ela me vê, ela solta uma lágrima, ela solta a emoção em conhecer uma pessoa que a inspira. E isso, assim, isso é muito impactante. Você saber que você muda a vida de uma criança. Então é assim, eu gravo muitos vídeos, manda um beijo pra minha sobrinha, manda um beijo pra minha filha, e geralmente a vida assim, fala pra ela largar a chupeta, fala pra ela dormir na cama dela, fala pra ela parar de tomar. Acho que vão ter que gravar um vídeo pedindo pra eu dormir na minha cama. Boa. Porque assim, eu percebo que isso influencia as crianças. Então, muitas crianças, eu já ouvi, né, de crianças assim, a minha mãe perdeu o remédio dela embaixo da cama, eu fingi ser detetive e achei. Eu fiz não sei o que você disse no seu livro, eu fiz e consegui. Isso inspira elas. Isso é uma coisa que a motiva. E isso constrói a pessoa, constrói o caráter, constrói a personalidade. Então, assim, é um impacto que a gente causa que é muito bom e muito impressionante. A Larissa Gaiotti, de 9 anos, ela fala, tenho 9 anos e adoro escrever. Como faço para publicar minhas histórias? Como acontece esse processo? Acho que essa pergunta veio para mim, na verdade. Não sei se você quer falar um pouquinho como foi para vocês esse caminho, e aí eu falo muito rapidamente como é. Bom, o processo é muito mais criativo do que efetivamente o processo burocrático da publicação. Acho que demora mais você escrever efetivamente o livro, ter ideia, colocar no papel, do que depois da ideia pronta você conseguir publicar. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você tem os e-books, você tem livrarias independentes, editoras independentes que podem fazer a publicação com um custo muito mais reduzido. Então, isso é até uma das questões que você estava colocando da popularização do livro, que quantidade não é qualidade, mas a gente tem aí uma invasão do mercado por muitos livros. Então, acho que esse processo é simples. Basta você dar um Google, você vai achar aí várias editoras, inclusive de pequeno porte, com o que você pode fazer. Isso aí, enfim, como editora, só para dar se alguma criança tem vontade, eu acho que tem esse processo, né, da leitura e de você se formar e tal. E para quem tem interesse numa editora grande, numa editora comercial, eu acho que o caminho assim como o Marcos faz agenciamento de artistas, também tem os agentes literários, que são pessoas que já fazem uma triagem antes de levar para a editora. As editoras recebem um volume muito grande de livros, claro que eu acho que até no caso da Letícia já foi um pouco mais fácil, porque ela já era uma pessoa reconhecida, né? Já existia interesse, e mesmo assim, eu acho legal falar, foram elas que, a Gabi estava me contando, não estava na editora ainda, foi a Gabi que tomou a iniciativa de ir atrás da HarperCollins. Eu acho, posso só completar? Tem uma história interessante da Drita Rebouças, quando ela entregou primeiro o livro dela para uma editora, ele nem foi lido, ele demorou a ser achado e reconhecido. Então, acho que se vocês detectarem que o filho de vocês tem o poder da escrita,
independente, que ele já publicar um livro, estimule a escrita por si só. E vai guardando, e vai guardando, e vai guardando aquele material. Claro que se ele atingir a fama por algum motivo, você tem um acervo ali muito bom para divulgar em um certo momento. Caso contrário, você está estimulando ele, quem sabe daqui com 18 anos de idade, ele já é um cronista, ele já é um romancista, já tem um legado aí bacana. Acho que o importante é estimular a escrever. Eu acho que agora, acho que não dá mais. Só tem um da Giovana, eu acho que ela já respondeu. Dá para fazer todas as profissões? Dá, né? Do mundo? Cadê, Giovana? Quem é Giovana? Ah, bonitinho. Dá pra fazer todas as profissões do mundo? Dá para fazer Quantos anos você tem? 7? 6. 6? Vou chegar aí. Vem aqui, vem aqui. Vou te contar um segredo. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Se você usar a sua imaginação, dá pra fazer tudo o que você quiser ao mesmo tempo. Muito legal, né? Marcelo, 7 anos, a penúltima pergunta. Qual o escritor e o ator que você mais gosta? Olha, eu não tenho escritor nem ator que mais gosto. Eu gosto muito de vários. Mas uma atriz que me ajudou muito, me inspirou assim, foi quando eu fiz A Regra do Jogo, uma novela que já passou há muito tempo, que foi a Bárbara Paz que fez. Ela acho que fez a minha tia, né? Uma coisa assim. E ela, assim, eu estava passando por um momento muito difícil, uma fase diferente, e ela me ajudou muito. Então, as cenas em que eu tinha que chorar, em que eu tinha que estar triste, chateada, e aquilo me comovia, aquilo me deixava assim cansada, ela que me ajudava. As cenas em que eu tinha que estar feliz, brincando, rindo, e eu não estava bem, era ela que me ajudava, era ela que me ouvia. Então ela é uma pessoa que me inspira muito e que me ajudou muito nessa fase. Também tem o Murilo, que é um amigo que eu fiz na Menina Índigo. Então ele é Murilo Rosa, que ele é como... Nossa, ele é incrível, né? Como um pai pra mim, de verdade, porque ele sempre buscou me ajudar como ele pôde, né, durante as gravações. E é muito brincalhão, né? Uma criança, a gente se divertia sem parar. Outra pessoa que é uma criança e que a gente brincou muito na Regra do Jogo foi o Cauã Raymond. A gente brincava demais, Era só brincadeira. Ele saía da sala dos adultos para ficar na sala das crianças comigo. E a gente virou muito amigos também. Então eles são pessoas assim que eu tenho assim um olhar diferente. Para encerrar, uma pergunta linda da Ana Luísa, de 8 anos. Ela pergunta: qual é o seu sonho? Eu te amo. Ana Luísa, eu te amo. Bom, o meu sonho, como eu já falei, é ganhar o Oscar. Ou ser indicada, não basta, não? Olha a Fernanda vai aí, chegar ali Fernanda na indicada. beiradinha. Tem que contar uma história. A gente lá, sentado na mesa, na família, todo mundo almoçando. Aí a Letícia falou assim: eu vou ganhar o Oscar. Aí os irmãos riram da cara dela. Falaram assim: mas como? Não vai nada. Nenhuma brasileira ganhou. E ficaram falando, ela virou e falou assim: não, nenhuma brasileira ganhou, não tem o menor problema. Eu serei a primeira. Então... Letícia é muito focada e eu acho que ganhar o Oscar não tem a ver com fama, tem a ver com um reconhecimento profissional de algo que ela tem plantado e algo que é natural dela. Então, assim, infelizmente é o que a mídia coloca, ganhar o Oscar é o topo da ascensão. Então é isso que ela acha que ela almeja, pensando que colher os frutos do trabalho de algo que ela vem plantando dia após dia, porque não é fácil, né? A rotina é pesada, só fica quem realmente gosta, quem quer, quem tem vocação, porque senão não dá conta de todos os trabalhos e todas as responsabilidades que essa rotina tem que ter. Então, rumo ao Oscar. É isso aí, rumo ao Oscar. Mas a carreira não é revista Caras.
Pode ter certeza. Então, eu acho que eu sempre tive esse lance da vocação, tipo, eu quero fazer, eu vou fazer. Então, assim como me falaram, eu quero escrever um livro, Cabelinhos de Anjo, sobre uma menina de cabelo enrolado. Aí falaram, você sabe quantos livros, quantas histórias já existem sobre meninas de cabelo enrolado? Eu falei assim, a minha mãe falou, você quer publicar mesmo? Disseram que tem muitos livros, não sei o que. Eu falei, mãe, esse livro vai ser diferente, vai ser a versão Letícia Braga sobre uma menina de cabelos enroladinhos, uma história minha. Então, acho que assim, se você tem um sonho, você deve acreditar, persistir. E a família é o gatilho pra mim. Foi o meu gatilho, minha mãe, meu pai, meu padrasto, meus 3 irmãos. Eles que são os que me ajudam de verdade, que eu tenho certeza que eu vou chegar lá e honrar o nome deles. Gente, agradecer a presença de todos vocês. A Letícia vai estar no estande da HarperCollins, lá no Pavilhão Azul, autografando o que eu vou ser quando crescer, pra quem quiser ir lá. E muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Gabi. Obrigada muito obrigada, a todos. Letícia. Obrigada.